Bom dia a todos. Havendo um número legal, iniciamos a 70ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 20ª legislatura. Convido o vereador Osmair Gadotti para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10. Obrigado, vereador Gadotti. Senhores vereadores, em discussão, ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Solicito ao secretário da mesa, vereador Almeida, que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo, mensagem 225/2022, encaminha o projeto de lei ordinária 297/2022, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária 298/2022, de autoria do vereador Luiz Fernando Almeida, altera a denominação de via pública. Moções dos vereadores Nina Santim Camelo, Jair Pedro, Jonathan Henke, Osmair Luiz Gadotti, Cirlei Maria Chaco. Moção de aplauso à Associação Beneficente Novo Amanhã pela relevante atuação no município de Jaraguá do Sul. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Almeida. Senhores vereadores, está aberta a ordem do dia. Vereadora Cirlei Chaco. Bom dia, colegas vereadores, munícipes que nos assistem. Como vocês sabem, eu tenho o costume de, após receber a resposta aos nossos pedidos de informação, trazer a resposta aqui à tribuna para compartilhar com os colegas e também com os munícipes. E esse pedido de informação aqui, eu sei que interessa a todos, porque diz respeito ao número de vagas em creches, que é uma demanda que todos os nossos gabinetes recebem. E, como vocês aprovaram o pedido de informação, hoje nós temos 1.021 crianças aguardando ser chamada para alguma vaga em creche. Quanto à nossa solicitação de por que esse número não está disponível no site, porque eu penso que seria muito mais prático do que ficar fazendo pedido de informação, enviando e-mail cada vez que a gente quer um dado atualizado, novamente a Secretaria de Educação justificou que não coloca os dados por causa da Lei de Proteção de Dados. Porém, todavia, entretanto, a nossa solicitação é que não coloque quem está solicitando a vaga, que seja uma lista semelhante à lista da saúde, com o número. Se isso é possível pela Secretaria de Saúde, por que não é possível pela Secretaria de Educação? Fox, como não está aparecendo o tempo ali, tu sinaliza para mim quando estiver quase acabando. E um comentário da Secretaria de Educação em relação a essa lista de espera de 1.021 crianças, apontando que hoje tem 154 vagas disponíveis, mas volto a dizer, são vagas em um turno. Aí a Secretaria ainda justificou que essa lista poderia ser menor, porque os pais foram chamados, mas eles não quiseram a vaga. Gente, como é que poderia aceitar uma vaga de meio período para colocar o seu filhinho de 2 anos só no período matutino, se hoje ele paga uma mulher para cuidar daquela criança no período integral? De qualquer forma, ele teria que, ao meio-dia, ir lá, pegar a criança, levar para a casa da mulher, e isso, dependendo do local onde a pessoa trabalha, é inviável. E nessa questão de mulheres cuidando das crianças, eu tenho recebido denúncias de moradores em relação ao que a gente chama ou chamava de creches clandestinas. É lamentável que o nosso município tenha espalhado por todos os bairros essas mulheres cuidadoras de crianças, que ganham pago para cuidar dessas crianças, 8, 10, 5 crianças, dentro do seu espaço domiciliar, sem nenhuma estimulação pedagógica, porque são pessoas donas de casa, pessoas simples, que realmente só cuidam daquelas crianças. E a todos eu respondo, compete ao COMED, que é o Conselho Municipal de Educação, fazer a fiscalização disso.
Mas, hoje, o COMED, a presidente do COMED é a diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Então, é uma fiscalização que acaba não acontecendo, porque também, se proibir essas mulheres de cuidar dessas crianças, quem vai cuidar delas? Então, de novo, se tapa o sol com a peneira, porque o problema maior é gerado pela própria administração pública, que não está dando conta de oferecer vaga em creche para todos os pais que delas necessitam. São todas as crianças de 0 a 3 que precisam? Não, alguns pais não precisam, mas aqueles que precisam deveriam ser atendidos. No final, eu volto a dar o retorno das outras respostas. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Jefferson Cardoso. Senhores vereadores, muito bom dia. Bom dia, munícipe, que nos acompanha através das redes sociais também. Quem está aqui no plenário, muito bom dia. Eu subo essa tribuna para esclarecer algumas situações pontuais, né, relacionadas à CPI do SAMAI, que tem muitas pessoas nos perguntado. Quero, desde já, enaltecer aos nossos colegas que compõem a CPI do SAMAI, que estamos tendo dias bem trabalhosos, né, coletando os depoimentos e não adentrando no mérito propriamente, mas quanto mais a gente ouve, vereador Vinta, mais a gente vê que o buraco é fundo. A gente vê que realmente o lamaçal, a podridão existente dentro do SAMAI é de dar vergonha na gente, né, vereador Gadotti? De dar vergonha na gente. Né? Muita coisa realmente escondida debaixo do tapete. A gente vê, de fato, muitas coisas que vai envergonhar muito o jaraguaense assim que for dada a devida publicidade a esses depoimentos. Também quero, olhando para a câmera, olhando para você que me acompanha de casa, informar que eu fui contra a não divulgação da CPI, para deixar bastante claro até para os veículos de comunicação. Nós temos uma ata registrada, inclusive no dia que foi feito essa ata eu estava em consulta médica, mas na sessão, na reunião posterior, até inclusive está aqui o meu colega Rony Lux, que acabamos até discutindo com relação à publicidade. Existe, de fato, alguns cuidados com pessoas que não têm, de fato, envolvimento com o caso e deve ser preservado, compreendo isso sim, mas peço ao nobre presidente da comissão processante, da CPI, que mais para frente pessoas, figuras públicas, venham a ser colocado, né, à exposição, justamente por se tratar de figuras públicas e a sociedade querer realmente ver o que vai sair dali relacionado ao entendimento de toda essa corrupção, ora que vinha acontecendo dentro do SAMAI. Então, desde já peço isso para o nobre presidente, inclusive publicamente, para que mais para frente, quando vir a ocorrer o depoimento de pessoas em cargos de comissão, enfim, figuras públicas, que venha a ser aberto ao público aqui a plenária, que seja transmitida ao vivo, né, porque eu acredito que não vai ter mais atrapalhos para as investigações do SAMAI que a gente vai ocorrer dentro dos próximos meses. Mas isso era só pontualmente para esclarecer para toda a sociedade jaraguaense o que vem acontecendo e dizer para a sociedade ficar tranquila, nós estamos com um corpo seleto, os 5 integrantes da CPI têm se realmente dedicado, estão realmente buscando a veracidade dos fatos. Seria isso, senhores vereadores. Continua aberta a ordem do dia, vereador Rony Lux. Bom dia, munícipes, vereadores. Verdade, vereador Jefferson, os trabalhos da CPI estão correndo de uma forma extremamente proveitosa, mas eu gostaria de salientar o trabalho exemplar do presidente da CPI, que mesmo tendo o poder de realizar as decisões monocráticas, ele sempre coloca as decisões para serem feitas em colegiado. Inclusive, concordo, o senhor estava na reunião da pauta 7, de atestado, ou não cabe aqui eu pensar o que o senhor estava fazendo. Mas, nessa decisão foi tomada por unanimidade entre todos os membros
que seria disponibilizada os vídeos após todos as oitivas. E saliento, vereador, que o senhor assinou essa ata mesmo não estando na data aqui. E eu gostaria de informar que na ata 8, que o senhor estava presente, novamente foi colocado em pauta que as decisões, que os áudios visuais seriam colocados à disposição da população, da mídia e de todo o público, como deve ser feito, que o senhor assinou e não contestou. E reforço a questão da ata número 9, que novamente foi ratificado a decisão colegiada de que os vídeos seriam divulgados somente depois de todas as oitivas. Inclusive, nessa reunião do dia 9, quem levantou para estipular um prazo que os trabalhos da CPI fossem concluídos fui eu, o senhor lembra muito bem. Então, vereador, respeito a sua colocação de falar que não estava presente no dia 7, na ata do dia 7, mas o senhor estava presente na ata do dia 8 e do dia 9 e não se posicionou de forma contrária. Foram ratificadas com sua presença essas decisões. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Livramento. Senhores, vamos esclarecer alguns fatos. Nós temos um sigilo parcial e temporário sobre os depoimentos. Ponto. Todos os depoimentos serão divulgados dentro de alguns dias. Os depoimentos estão sendo colhidos desde o início desse mês e vão até o início do mês seguinte. E logo após o término da coleta dos depoimentos, eles serão liberados para todos verem na íntegra aquilo que aconteceu. Isso só aconteceu para que não houvesse combinação entre os depoentes, para que os fatos que forem expostos ao público pudessem ser antes apreciados ao Ministério Público, para que não houvesse prejuízo à investigação dentro daquele órgão. Ponto. Ah, mas na CPI da Covid é diferente. A CPI da Covid é um grande circo. E todo mundo sabe disso. O objetivo que tentou se buscar aqui, dentro da Câmara de Vereadores, é que as investigações ocorressem sem prejudicar os trabalhos do Ministério Público, sem privilegiar o circo, digamos assim, mas sim as investigações. É claro que a publicidade é importante. Tanto ela é importante como vão ser disponibilizados na íntegra todos os depoimentos. Todo mundo vai ter acesso, só vai ter que esperar um pouquinho para terminar esta fase da investigação. Terminou a primeira fase da investigação, vem a segunda, que vai durar mais um mês e pouquinho. Depois tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta fase, vão ser várias fases e todas elas vão ser divulgadas, dando ampla publicidade. Quando nós tomamos a decisão de manter um sigilo temporário de apenas alguns dias para não prejudicar as investigações do Ministério Público, para que não houvesse combinação daquilo que fosse falado pelas testemunhas que trabalham juntos, que se conhecem, isso efetivamente iria acontecer, foi feito sem uma diferenciação de quem iria falar. O vereador Jefferson trouxe aqui a questão de entes públicos, de pessoas públicas, que têm cargo público, cargo político. Nesse caso, não foi algo que foi discutido pelos membros, nem passou na nossa cabeça no momento, mas se for necessário divulgar isso, eles que vão ficar para o final, que não vai ter prejuízo para os outros, não vejo problema nenhum, a gente pode discutir isso na outra sessão. Eu acho que a gente está fazendo muita discussão em torno de algo que não vai mudar nada. Se a pessoa vai ver o depoimento numa semana, daqui a uma semana, para não ter prejuízo para as investigações do Ministério Público, para que não haja combinação daquilo que é falado, isso é benéfico para as pessoas, isso precisa ser dito. E vamos então conversar na próxima reunião da CPI, se for o caso, para a gente rever essa questão dos agentes públicos, para liberar o depoimento para outras pessoas participarem, não vejo problema nenhum. Obrigado, presidente. Vereador Jonathan.
A todos, bom dia. Bom dia, nossos vereadores. Bom dia aos nossos munícipes que nos acompanham. Bem rapidamente, também quero expor meu ponto de vista sobre essa situação e também quero agradecer a todos os vereadores participantes, membros da CPI. Realmente, isso é nítido que todos os 5 têm se esforçado muito e eu confesso a vocês que não é fácil todas as manhãs virmos aqui, às vezes até ao meio-dia, às vezes passar e ouvir várias situações, refletir, tentar entender, compreender, e é muito trabalho mesmo. E eu preciso parabenizar a todos, porque realmente todos, os 5, independente de situação, posição, estão trabalhando em conjunto. É isso que a comunidade quer. Essa situação de publicidade ou não, futuramente vai ser disponibilizada. Eu acho que é um ponto tão pequeno para tanta coisa que a gente tem que ter mais atenção. Vamos poupar essa energia, esse desgaste entre o grupo, para trabalhar em conjunto, conforme já está acontecendo. Tem tanto trabalho ainda para acontecer. Eu acho que isso é algo que, futuramente, assim, a gente pode discutir e ver, e vai ter a sua devida publicidade, mas nesse primeiro momento a gente precisa um pouco mais de cautela, pois estamos apurando situações muito graves. Então, é um pequeno comentário que eu quero fazer, e ressalto todos os 5. Olha, não é fácil ter tanta paciência em todas essas manhãs, vir aqui e estamos lutando pelo povo, estamos lutando por um resultado e uma transparência que vai ter um resultado que a população espera, e acredito que não vai ser por falta de vontade dos 5. Vereador Almeida. Senhores, em especial aos membros dessa comissão, eu quero só deixar um registro aqui, no sentido de parabenizar os trabalhos que por vocês estão sendo conduzidos. Sei muito bem do empenho de cada um de vocês. Exemplo, o próprio vereador Jefferson, que passou por uma empreitada aí nos últimos meses e que, mesmo passando por essa empreitada, não deixou de atuar e cumprir com a sua função parlamentar. O vereador Gadotti, pela serenidade, pela tranquilidade que vem conduzindo os trabalhos da CPI, até a recomendação dada pelo presidente, que foi tomada em colegiado, inclusive a não participação, se possível, dos demais vereadores, das oitivas, ou até mesmo das reuniões. Eu venho respeitando, até na qualidade de líder de governo poderia participar, ou até mesmo como vereador poderia participar das reuniões, das oitivas, enfim, mas sei que está muito em boas mãos esses trabalhos. O que eu peço para cada um de vocês, para que mantenham essa serenidade, essa tranquilidade, porque somente através dessa tranquilidade, serenidade, os trabalhos terão bons frutos. Tenham aí as energias canalizadas para desenvolver um bom trabalho para o fim o qual a CPI foi instaurada. Esta CPI ela não foi objeto de palanque político nos últimos dias. Esta CPI ela teve os seus resultados, está tendo os seus resultados, então foquem nisso, né? Eu acredito que é o mais prudente. O vereador Gadotti, sempre quando necessário, se posiciona com relação à CPI, de forma coerente, de forma serena, e eu acredito que somente assim vocês terão o melhor resultado possível, aquele resultado que a população tanto espera. Então, canalizem as energias para este encaminhamento e, mais uma vez, deixar aqui o registro dos parabéns pela condução desta CPI pelo vereador Osmair Gadotti. Continua aberta a ordem do dia. Senhores vereadores, para dar uma sequência às discussões e votações, peço que façam o registro de suas presenças.
Temos em primeira discussão e votação o projeto de lei 250 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em primeira discussão e votação do projeto de lei 250 de 2022, de autoria do Executivo, cria e define as competências do Conselho de Trabalho, Emprego e Renda do município de Jaraguá do Sul. Em discussão o projeto. Sem discussão, em votação. Votação é encerrada. Projeto de lei aprovado em primeira votação por 9 votos favoráveis. Temos em primeira discussão e votação o projeto de lei 292 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em primeira discussão e votação do projeto de lei 292 de 2022, denomina via pública, vereador Luiz Fernando Almeida. Do vereador Luiz Fernando Almeida. Em discussão o projeto. Sem discussão, em votação. Votação encerrada. Projeto de lei aprovado por 9 votos favoráveis. Temos em segunda discussão e votação o projeto de lei 265 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em segunda discussão e votação do projeto de lei 265 de 2022, de autoria do Executivo, revisa, atualiza e consolida os planos setoriais de abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza urbana, com o manejo de resíduos sólidos que integram o Plano Municipal de Saneamento Básico. Em discussão, projeto 265. Sem discussão, em votação. Votação encerrada. Projeto 265, aprovado por 9 votos favoráveis. Temos em segunda discussão e votação o projeto de lei 291 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em segunda discussão e votação do projeto de lei 291 de 2022, de autoria do vereador Luiz Fernando Almeida, denomina via pública. Em discussão, projeto. Sem discussão, em votação. Votação encerrada. E projeto de lei 291, aprovado em segunda votação por 9 votos favoráveis. Temos em segunda discussão e votação o projeto de lei 294 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em segunda discussão e votação do projeto de lei 294 de 2022, de autoria do vereador Osmair Luiz Gadotti, denomina servidão. Em discussão, o projeto. Sem discussão, em votação. Votação encerrada. Projeto de lei 294, aprovado em segunda discussão por 9 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única o projeto de lei 279 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em discussão e votação única do projeto de lei 279 de 2022, de autoria do Executivo, desafeta trecho final de rua 752, Eulália Dutra Benvenuti. Em discussão o projeto. Vereadora Cirlei Chapo. Colegas vereadores, eu quero justificar porque o meu voto será contrário a esse projeto. Fox, por gentileza. Quando ele entrou aqui na Câmara, a primeira coisa que eu fui fazer é descobrir o que era essa desafetação da rua Eulália Dutra, lá no bairro, aqui, no bairro Hall. Por gentileza, Fox. Então, para quem está nos acompanhando, também fui pesquisar o que queria dizer essa desafetação. Desafetação é fazer com que um determinado bem público deixe de integrar a estrutura de bens públicos do município. Então, ali é um trecho de final de rua, que é um terreno da prefeitura e que agora ela está disponibilizando para que seja vendido para terceiros. Pode passar? É esse trecho destacado ali em azul, final de rua e beira de rio. A rua Eulália Dutra, essa linha
vermelha destacada, e o trecho em azul é o terreno de 464 metros quadrados, que na avaliação do imóvel feito pela Prefeitura custa R$ 196.823. Aí, pesquisando um pouco mais, descobrimos que, na verdade, nesse final de rua, no ano de 2020, moradores da rua já fizeram um protocolo na Prefeitura e uma denúncia no Ministério Público que os moradores do final desta rua construíram por conta própria um muro no terreno que é da Prefeitura, inviabilizando o acesso ao rio. E essa denúncia do protocolo do morador, ali dessa proximidade, dessa rua, em março a Prefeitura determinou que fosse derrubado o muro. Porém, os moradores, os 2 moradores ali dessas casas do lado do terreno, não derrubaram e requisitaram a desafetação da área da Prefeitura para poder comprá-la. Pode passar, Fox, por gentileza? Ali os fundos, até nos fundos desse terreno tem essa ilha, que, por curiosidade, também acabei descobrindo que também tem um proprietário, então fica assim umas coisas meio estranhas nessas desafetações, nessas vendas de terrenos a quem, né? Próximo, Fox, por gentileza. E nos documentos apresentados aqui junto ao PL 279, diz que existe consentimento dos munícipes para essa desafetação. Porém, segundo munícipes que residem na própria rua, os moradores não sabiam dessa desafetação. Acho que era o último slide, né, Fox? Por favor, volta naquele do muro. Eu quero só voltar um pouquinho nessa questão ali. Eu vou votar contra porque eu não concordo que moradores, por conta própria, construam um muro no terreno da Prefeitura, impedindo o acesso ao rio. Eu fiquei me perguntando se tivesse acontecido, nesse período que eles construíram o muro, um afogamento nessa localidade, e o Corpo de Bombeiros, ao sair lá da guarnição deles, olhasse, a gente consegue acessar pela rua Eulália, e quando chegassem ali, tivesse um muro. Mas, Cirlei, eles podem ir na outra rua mais próxima. Não, mas na outra rua mais próxima também construíram um muro. E na outra, eu não consigo concordar e não consigo entender por que a Prefeitura, em vez de fazer cumprir a lei, que seria derrubar esse muro para que continuasse tendo acesso a esse terreno que dá acesso ao rio, ela vai privilegiar esses moradores que pediram a desafetação e a Prefeitura vai atender isso. Não faço nem ideia quem são os moradores. Não sei o nome, não fui procurar, que, como eu já disse aqui na tribuna, as minhas votações, elas tentam ser o mais isentas possíveis. Até em relação a situações de escola, alguém já pegou no meu pé, mas a diretora da tal escola é tua amiga e tu vai falar daquela situação. Isso não me interessa. O que está me deixando preocupada é se a moda pega. Então, agora, todo mundo que está em final de rua, que tem um terreno que dá para o Ribeirão, vai lá, faz um muro e a Prefeitura, em vez de derrubar, ela faz o favor de desafetar o terreno para que as pessoas que construíram o muro possam comprá-lo. Então, é óbvio que o meu voto será contrário e eu espero, sinceramente, que os meus colegas também analisem isso, porque se a moda pega, nós não teremos mais acesso aos rios nas ruas sem saída de Jaraguá do Sul. Obrigada. Continue em discussão, vereador Rony Lux. Bom dia. Referente a essa rua Eulália, o muro, se eu não me engano, está construído há 10 anos. Eu também tive o trabalho de ir na localidade e conversar com os moradores. Não existe interesse dos moradores ao redor, exceto um, que eu consegui conversar. Oi? Eu vou chegar lá, vereadora. Esse processo aí... Fox, pode colocar a primeira imagem, por favor? Não, da minha, Fox, por favor. Essa é a área que está sendo solicitada a desafetação. É uma área alagável no município de Jaraguá do Sul. Talvez seja um dos pontos que pode ser levado em conta na avaliação do imóvel. A
segunda imagem. Ó, esse é o local do rio. O que acontece aí? Existe uma lei municipal que trata das AUCs, que pode o proprietário de algum imóvel solicitar um afastamento do rio quando ele for menor do que 10 metros. Esse rio ele possui, além da ilha citada pela vereadora Cirlei, mais do que 10 metros, ilha e mais do que 10 metros. Pode passar as outras imagens da localidade. Esse é o distanciamento que tem. Então, o aproveitamento do imóvel... Pode passar, Fox? O aproveitamento, segundo o Código Florestal, nos imóveis de margens de rios que tenham mais do que 10 metros, o afastamento e o recuo é de 50 metros. Esse afastamento do nível do rio até o muro ele dá 50,5. Não existe utilidade para a prefeitura. Não existe nenhuma utilidade para a prefeitura. E referente ao interesse do outro morador de comprar, a vereadora Cirlei, concordo. Esse imóvel agora ele pode ser desafetado e ele vai passar por um leilão, onde esse morador pode fazer as ofertas que ele desejar. E, inclusive, pelo bem do município, tomara que esse imóvel seja vendido por 5 milhões. Mas a questão é que o morador tem interesse de comprar. Ele vai poder participar. É o único morador da localidade que eu consegui falar que não tem interesse nisso. Mas eu vou votar favorável por essas questões. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Jefferson Cardoso. Senhores vereadores, é por essa e outras matérias que nós fomos eleitos vereador, vereadora Cirlei e vereador Rodrigo Livramento. Para a gente começar a atender, de fato, o interesse público e não o interesse privado. Porque sabe o que é mais engraçado, senhores vereadores? É que é essa rua que está sendo desafetada. É só essa rua em Jaraguá do Sul. Cadê as demais? O que tem por trás disso aí? Quem que está interessado em tanto em desafetar essa... Quem fez o muro. Então, essa pessoa que fez o muro e botou o portão no terreno da prefeitura, que era uma rua de acesso ao rio, essa pessoa que quer comprar. Pronto, está nítido para todo mundo ver em casa. Mas tem quem vem e defenda. Não, ele fez certo botar um muro no terreno da prefeitura. Não, mais que isso, vamos ajudar ele, vamos pegar e vamos vender o terreno para a prefeitura de 194 mil reais. Mas claro que ninguém vai ter interesse em comprar uma área que é alagável. Por que não vão ter interesse? Porque não vai poder edificar absolutamente nada. Aí o que acontece? Os donos já interessados, para não ter ninguém ter acesso, porque hoje existe muito uma mesquinidade no meio dos ricos, assim, sabe, vereadora Cirlei? Os ricos querem tudo, não querem que ninguém tenha acesso por nada, né? Mas eu vou agora, por uma questão de natureza coletiva, apresentar algo para os senhores. Todas as áreas de acesso ao rio, daqui para frente, vai poder ser desafetada. Qualquer um vai poder fazer agora o mecanismo de pedir a desafetação e passar por um leilão, sei lá, seja lá o que for, e comprar todas as ruas que dão acesso ao rio. Ponto. Eu trabalho com segurança pública, vereador Rony Lux. Aí, se alguém vai ser afogado, acaba passando por um afogamento no rio, vai de quê? De helicóptero daí? Vai por onde? Vai passar por onde? Se todas as ruas forem desafetadas? O mecanismo de interesse coletivo não está sendo superior ao do interesse privado. É isso que está acontecendo aqui. Querem beneficiar alguém, está nítido isso. É nítido, querem beneficiar alguém. Aquele proprietário das duas casas ali, não sei qual das duas, vão comprar esse terreno. Ponto. É isso que vai acabar acontecendo. E vai perder o acesso, pelo que eu vi no mapeamento, o único acesso que tem é o rio. Aí pronto, um filho de alguém cai lá no rio, chama o bombeiro. Vai vir como o bombeiro? Me expliquem. Vai passar por onde? Acabou, vai morrer afogado, a criança vai encontrar lá embaixo, lá, onde não foi desafetada alguma rua, quem sabe, né, vereadora? Aí vai ter acesso para captar essa criança lá no final do rio daí, lá no final da Ilha da Figueira, sei lá de onde que vai passar esse rio. Isso aqui é interesse privado. Estão querendo beneficiar alguém, está nítido, quem está em casa vai assistir, e eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Se é para um, vai valer para todos em Jaraguá do Sul desafetarem em rio. Os senhores estão entendendo bem isso aí? E eu quero que passe por essa Câmara de Vereadores, se os senhores, por um acaso, cair na loucura de aprovar uma loucura dessa, um projeto desse. Eu quero que venha para essa Casa de Leis, todos agora que fazem margem com o rio e que tem uma rua que passa para desafetar. Eu quero ver os senhores aprovar em Jaraguá do Sul, todos
todos aqueles que querem comprar agora ruas que margem o rio. É inadmissível isso, pelo amor de Deus. Vai ficar nítido, a sociedade está vendo isso aí. É nítido o interesse de um particular superando ao coletivo, que não é o que a gente aprende, né, vereador Rodrigo Livramento, Luiz Fernando Almeida, no ramo do direito. Né? A constância lá dos princípios que norteiam a administração pública. É o contrário, o interesse coletivo tem que ser superior ao do privado. E isso a gente tem que botar um ponto final hoje aqui. Eu não vou compactuar com isso. Eu não vou compactuar que fosse um morador, vereadora Cirlei, que viesse aqui daquela rua, como foi o que o vereador Rony Lux disse, né? É só um lá que está querendo e tal. Que seja esse um, ele quer ter acesso ao rio, deixa ele ter acesso ao rio, uma rua. Agora, é inadmissível a prefeitura deixar o portãozinho do homem. Ele se tornou dono indiretamente do terreno, botou o portão e não fez nada. Que vergonha para a prefeitura. Eu vou querer me inteirar quem foi que prevaricou lá na prefeitura, que não foi fazer nada. Ainda de prêmio, mando aqui para o vereador Rony vir defender um projeto absurdo desse. Eu quero saber quem foi que prevaricou lá na prefeitura, que não foi lá derrubar o muro e o portão fazia parte do terreno da prefeitura. Eu quero saber quem foi que prevaricou. Isso é crime de prevaricação. Se foi uma denúncia, e não fizeram nada. E não fizeram nada. Chega da prefeitura ser puxadinho de pessoas aí muito poderosas ou que são amigas do rei. Chega. Esse ponto final vai ser dado. O meu voto, sociedade jaraguense, vai ser contrário contra esse absurdo. Porque a hora que uma criança estiver afogada lá, eu quero que tenha rua para o bombeiro poder chegar até ela. Obrigado, vereador Jefferson. Eu não sei se os senhores perceberam, mas houve uma queda, piscou a energia, né? E a transmissão ela não está sendo feita, está sendo gravado, a sessão continua normalmente, só não está havendo a transmissão. Então, nós vamos dar sequência aos trabalhos normalmente, porque a sessão ela continua normalmente, só não está havendo a transmissão, mas ela está sendo gravada. Mais um problema de energia da nossa sede alugada. Continua em discussão o projeto 279, vereador Almeida. Senhores vereadores, eu escuto com atenção a fala tanto da vereadora Cirlei, do vereador Jefferson, do vereador Rony Lux, que também foi até o local. Questão relacionada ao interesse público sobressair ao interesse particular, eu acredito que a maior prova de que o interesse público foi respeitado foi que, antes desta matéria sequer sair do setor de atos legislativos da Prefeitura, passou no Conselho Municipal da cidade, no Concidade. Concidade que é formado por membros da sociedade civil, por membros de órgãos aqui representativos, CDL, a SIGES, bombeiros, defesa civil, enfim, polícia militar, enfim, todas as entidades. Inclusive, a matéria em si, que foi objeto de aprovação lá no Concidade, e que hoje encontra-se em tramitação aqui na Casa, também teve um momento de sua defesa, de sua impugnação, de sua eventual contestação lá no Conselho da cidade. Passou por parecer jurídico do Executivo, passou por parecer jurídico desta Casa, passou pelas comissões, passou, mais uma vez eu digo, o Conselho Municipal da cidade, que é o conselho maior que pode se ter no nosso município de análise e deliberação de matérias, inclusive relacionadas a uso e ocupação do solo e por aí adiante. É o conselho que tem como premissa maior o controle e o cuidado do crescimento ordenado do nosso município. Com relação à questão de analisar acesso a rios, eu até faço uma observação que, se nós formos seguir esta lógica, o município vai ter que começar a desapropriar algumas casas, alguns imóveis próximos a rios, para poder criar esse acesso nos rios. O município vai ter que começar a indenizar famílias, derrubar algumas casas para criar esses acessos, porque as pontes, as travessias, enfim, que tem, elas não servem, não são de necessidade, então precisa fazer essa observação, para poder fazer esses estudos. E também, consequentemente, fazer os estudos para todas as áreas que estejam nesta circunstância igual a essa, seja revista, inclusive com a possibilidade de colocar à venda quem quer
comprar, que compre, mesmo sabendo que não vai poder fazer nada, independente. Outra questão que eu peço, uma observação do nosso município. Nós temos em Jaraguá do Sul, não é uma, não são duas, não são três, ruas projetadas. Nós temos dezenas e dezenas de ruas projetadas que inviabilizam a implantação de diversos tipos de empreendimentos habitacionais, empresariais, porque estão lá projetadas, cortando, às vezes, uma matrícula, uma rua que nunca será feita. Que é óbvio que, dependendo do tipo do projeto que está lá da rua, a gente sabe que não vai ser feita. Projeção de ponte. Aqui na nossa região tem 2, 3 pontes projetadas, uma próxima da outra. A gente sabe que isso não vai ser desenvolvido, porque já foi feito outra, que inclusive foi mudada de local, e por aí adiante. Então, estas revisões são importantes. Então, fica só esta observação que eu faço, respeitando as opiniões dos demais colegas vereadores. Continua a discussão, o vereador Rodrigo Livramento. Eu, honestamente, não vejo nenhum problema na desafetação do terreno por si só. Eu quero mais é que a prefeitura venda seus terrenos e arrecade para o município. Eu acho que isso é benéfico, inclusive já foi objeto de minha cobrança e desejo externado para a prefeitura inúmeras vezes. Não faz sentido a prefeitura ficar com um terreno do qual ela não tem utilidade, e ela podendo arrecadar com isso. O problema desse caso, que me parece bastante claro, é o fato de que há uma irregularidade nesse terreno e, ao invés de corrigirem a irregularidade, estão passando pano para a irregularidade. Foi construído um muro em um terreno privado, e esse muro nunca deveria ter sido construído. Isso não pode, é contra a lei. Nós estamos numa casa de lei, nós precisamos preservar as leis. Há registro de moradores que reclamaram com a prefeitura faz mais de 10 anos da construção desse muro. Enfim, no ano passado, obrigaram a derrubar esse muro por conta da irregularidade. E alguém não derrubou. Por quê? Não sabemos. Era trabalho de derrubar o muro. Ao invés de punir, ao invés de cumprir com a obrigação de derrubar, não derrubaram. Deveria ter sido derrubado porque o muro é irregular. Só que, ao invés de corrigir o erro que foi feito, com dolo ou sem dolo, provavelmente com dolo, né? Porque eu acredito que as pessoas sabem que não pode construir em um terreno que não é delas, vão desafetar o terreno, ao invés de fazer cumprir a lei, ao invés de sanar a irregularidade. O muro ainda está lá. O muro está lá. O muro de um terreno público está lá construído por um privado a benefício de um privado. E também não sei quem é o dono do muro. O fato é que não deveria estar acontecendo essa irregularidade. E o fato é que esse terreno está sendo vendido em benefício daqueles que fizeram a irregularidade. Isso é o problema. Esse é o problema, é o fato do terreno estar sendo vendido em benefício de quem cometeu a irregularidade. Não é o fato da prefeitura querer vender o terreno. Poderia vender, venda-se todos os terrenos, vou ficar muito feliz. Agora, o que acontece é que há uma irregularidade, essa irregularidade precisa ser sanada. E ao invés de nós debatermos, ao invés de nós cobrarmos que a lei seja aplicada igualmente para todos, nós estamos defendendo medidas que privilegiam justamente aquele que cometeu a irregularidade. Eu acho que esse é o problema. E, infelizmente, para mim, que sou favorável à venda de terrenos, a desafetações de patrimônios públicos, eu não posso concordar que isso aconteça mediante um ato irregular, ou que a gente esqueça que aconteceu um ato irregular e nós não estamos cobrando a regularização desse ato. Porque lá no Jaraguá 84, no Jaraguá 99, no Santo Antônio, quando o morador quiser fazer um puxadinho da casa dele no terreno público, vão derrubar a casa da pessoa. Se for no alto do morro, vão derrubar a casa da pessoa. E está certo, o terreno é público. Tem que valer igual para todo mundo. O particular não pode se beneficiar do ente público de maneira singular, de maneira a proteger os seus interesses particulares. E, infelizmente, é disso que se trata. Quer, vereador Jefferson? Vereador Rodrigo, na verdade, a irregularidade foi tratada como benefício, porque, além de vir o projeto para desafetação, ainda vem regime de urgência.
Em regime de urgência. Uma matéria dessa natureza vir para essa casa de lei em regime de urgência? Aí não, daí realmente está dizendo, tem algo muito suspeito e muito estranho por trás de tudo. O vereador líder do governo havia falado que passou pelo conselho. Quem que é o presidente desse conselho? Alguém poderia me ajudar? O nome do presidente do conselho? Quem sabe? Não sabe? Quem sabe? É o Rones? A Rony Boss. E ele tem algum cargo em comissão na prefeitura de confiança? Mas ele não decide só. Não é diretor de nada lá? Não, é assim, vereador, é assim. É assim que funciona. É assim que funciona. Pelo amor de Deus. Eu estou prestes a ir lá bater palma lá na casa do fulano e pedir se ele faz parte do MST, porque isso é invasão de terra, o que está fazendo, meu Deus? Uma parte, vereador Almeida. A questão do nome do presidente, seja lá qual for o presidente, é um conselho que se decide em deliberação. O senhor chegou a pegar a ata de votação da deliberação dessa matéria, se teve votos contras lá no Concidade? Então, não dá para atribuir ao presidente que nem vota essa matéria. O presidente não vota do Concidade. Eu já fiz parte do Concidade, eu sei como que funciona. Então, não vamos colocar em xeque as deliberações do Concidade. O senhor quer concluir, vereador Livramento? O senhor tem 30 segundos. Não, não é necessário? Continua em discussão. Sem mais discussão, em votação. Votação encerrada. Projeto de lei 279, aprovado por 5 votos favoráveis, 3 votos contrários e 1 abstenção. Senhores vereadores, temos em discussão e votação conjunta as indicações. Em discussão as indicações. Sem discussão, em votação. Daqui para baixo. Indicações aprovadas. Votação encerrada por 9 votos contrários. 9 votos favoráveis, desculpe. Eu peço que o vice-presidente da Casa assuma os trabalhos para que eu possa fazer um atendimento de gabinete. Eu só quero tornar público aqui um apelo que eu faço aos senhores vereadores, à senhora vereadora, em especial à Comissão de Obras da construção da nossa nova sede. Hoje tivemos uma queda de transmissão e nós vivemos aqui, todas as sessões, um risco iminente de perder informações, de perder dados, de perder discursos, de perder votações, de perder conteúdos legislativos. Então, eu faço um apelo aos senhores vereadores, em especial à Comissão de Obras, que de forma breve retomem o trabalho para que nós possamos tomar ações, fazer ações. Não dá para ficar vivendo esse risco iminente que nós vivemos aqui, colocando a perder todo o trabalho legislativo dessa legislatura e de legislaturas passadas. Tá bem? Peço ao vereador vice-presidente Anderson que conduza os trabalhos. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra e por ordem de inscrição a vereadora Cirlei. Colegas vereadores, no início da sessão eu comecei a dar o retorno ao nosso pedido de informação sobre as vagas em creche. Gostaria de continuar agora e, ao final dessa minha fala, fazer uma observação sobre uma situação que eu apresentei aqui na semana passada, uma decisão do STF, em que eu mencionei a imprensa, mas algumas pessoas da imprensa ficaram chateadas comigo, porque eu disse de forma geral, mas eu esclareço em seguida o que eu quis dizer na semana passada. Então, retornando aqui ao pedido de informação, uma das perguntas feitas foi a questão dos critérios para conseguir a vaga em creche. Então, a Secretaria nos informou que
Existem 2 períodos. E por que nós fizemos esse pedido de informação? Porque naquela sessão, inclusive, o vereador Luiz Almeida levantou a questão, e que eu também levanto sempre, que algumas pessoas questionavam por que havia pessoas com bom poder aquisitivo conseguindo a vaga em creche, enquanto outras não. É que, na verdade, existem 2 formas para essa inscrição. No primeiro período, que é em janeiro até o dia 2 de fevereiro, é levada em conta a questão da renda. Primeiro, todos com renda per capita inferior a um salário mínimo. Em segundo lugar, os de renda per capita superior a um salário mínimo. E, em terceiro, todos os demais. Só que no segundo período de inscrição, que inicia em 10 de março, aí o acesso se dá à lista de espera por ordem de solicitação. Não se olha mais a questão salarial. E uma outra coisa que também foi levantada aqui e que vemos como um problema é que, para conseguir requerer a vaga em creche, os pais precisam estar trabalhando. Mas aí entra naquela roda que nós já comentamos aqui. Como é que a mãe e o pai vão conseguir a vaga em creche sem apresentar o comprovante de trabalho, mas para ele conseguir o trabalho, ele precisa da vaga em creche. Aí fica nesse círculo e acaba não saindo daquela situação de não conseguir a vaga para poder trabalhar. E aí entra aquilo que eu falei já no início da sessão, muitas mães e pais apelando para as cuidadoras em situações pouco favoráveis em muitos casos, de cuidadoras desses bebês para que elas possam trabalhar e continuar pleiteando uma vaga em creche. Como eu falei no início da sessão, hoje são mais de 1.000 crianças esperando em lista de espera. Outra pergunta nossa foi em situação de como é que estão as construções. Então, eles também nos responderam que a reforma na Vitor Meireles deve terminar em fevereiro de 2023, e a previsão de 480 vagas, mas aqui eles não especificaram se é de educação infantil ou no geral. Penso que é no geral, já que a Escola Vitor Meireles atende de pré ao 9º ano. Lá no bairro João Pessoa, nós temos a construção da nova escola prevista, e a previsão é que ela esteja pronta em janeiro de 2024, mas também não está claro quantos serão de educação infantil. Adelino Franzner deve voltar a funcionar em dezembro de 2022, e aí a Rudolf Uffenslusler, que é o Centro de Educação Infantil lá do Morro da Boa Vista, que hoje está servindo de espaço para a escola, vai reabrir e terá 60 vagas. Há uma previsão de construção de um novo centro na Alvina Caster, aqui na Três Rios do Sul, e a finalização da obra está prevista para dezembro de 2022. Então, este ano, final do ano, segundo informações da Secretaria, teremos 200 vagas ali. O do Rio Cerro, segundo o vereador Anderson, que sempre batalhou por aquele centro de educação infantil, diz a Secretaria que estará pronto em dezembro de 2022 e terá 200 novas vagas. Do Dente de Leite, que é a Rita de Cássia, quando ficar pronto, depois de toda essa coisa de problemas com a empreiteira, nós teremos 200 vagas, mas, infelizmente, não há previsão de quando essas 200 vagas aparecerão. E minha sugestão à Secretaria é colocar uma placa naquele imóvel, explicando o que foi que aconteceu com aquilo. Porque toda semana eu recebo alguma mensagem me questionando por que aquilo está abandonado. E eu sempre explico que não está abandonado, mas que teve problemas com a obra, etc. E eu penso que a Secretaria pode providenciar isso. Temos o centro lá da Ilha da Figueira, que ainda não começou, mas vão ser 400 vagas. Temos o centro, uma ampliação na Valdir Taila, que vão ser mais 200 vagas, mas também não tem previsão. E a Escola Guilherme Hahnemann, vereador Jonathan, diz aqui que haverá 700 vagas por turno e a obra deve iniciar ainda em 2022. Estamos felizes com isso. Eu só vou finalizar, depois, se der tempo, eu lhe dou a parte, vereador. Na sessão passada, o que eu ia dizer aqui que eu tenho que me desculpar com a imprensa? Eu falei de forma geral que alguém da imprensa teria dito, e disse mesmo, quem tem filho que os crie.
em relação a vagas em creche. E como algumas pessoas ficaram chateadas que eu disse de forma genérica, eu digo quem foi. Foi o senhor Sérgio Peron, numa entrevista com o vereador Luiz Almeida, em que os dois criticavam as nossas emendas ao PPA do ano passado, e a emenda, na época, que estava sendo criticada era a sugestão minha e de Rodrigo Livramento que o dinheiro destinado aos uniformes fosse convertido para ampliação de vagas em creche, assim como a nossa sugestão de que houvesse o segundo professor para trabalhar com as crianças com deficiência. Vereador Luiz Almeida já mudou de opinião em relação à questão do segundo professor, inclusive, recentemente, deu uma entrevista dizendo que concorda, sim, que seja uma pessoa habilitada. Então, quem sabe, em relação àquela questão de que quem tem filho que os crie, também haja uma mudança de pensamento. Então, peço desculpas a quem da imprensa se sentiu ofendido por eu ter dito de forma geral. Se serviu a carapuça para mais alguém que a vista, mas o vereador Jonathan pediu primeiro. Mas eu preciso deixar claro aqui que quem falou isso foi o senhor Sérgio Peron, numa entrevista com o vereador Luiz Almeida, em que estavam criticando as nossas sugestões do PPA. Pois não, vereador Jonathan? Quanto à escola Guilherme Hahnemann, existe sim uma cobrança dos vereadores aqui, e é uma luta já de mais de 10 anos, e eu entendo todo o anseio daquela comunidade esperando por aquela escola. A secretária Ivana tinha dado alguns prazos, realmente eles se excederam, mas eu preciso ressaltar que a última informação que ela me deu que foi justamente um remanejamento de valores, que ia ser feito um novo estudo, né, por transportarem um barro que viriam da escola Max Schuber para o terreno onde é que está para ser construída a escola Guilherme Hahnemann. E, de fato, está acontecendo, pois eu passo lá constantemente, e está sendo feito esse remanejamento de terra para depois ver no orçamento final quanto, de fato, vai custar a construção da escola. Mas ficamos felizes, vai começar ainda esse ano. Obrigada. Você não pediu ainda. Questão de ordem. Pode falar, Luiz Fernando. Você foi citado e tem a questão de ordem. Pode falar. Eu também posso falar de líder de governo, mas eu estou falando, em especial, para fazer uma pergunta para a vereadora Cirlei. Nesta entrevista que a vereadora Cirlei afirma, foi eu quem falou que quem tem filho crie? Não, mas eu tô concedendo. Vamos mudar o regimento interno para ficar bem claro essa situação, vereador Livramento. Sérgio Peron afirmou quem tem filho que os crie. Tá. E que foi numa entrevista concedida... eu não estou entendendo. Então, tá bom, ok. Deu para entender que não foi eu quem falou isso. Porque quando a senhora fala que, com relação ao auxiliar de sala, eu mudei de opinião e espera que eu mude de opinião, assim como foi da entrevista, porque deu a entender isso. Deu a entender isso. Se a senhora não presta atenção nas falas que a senhora tem na tribuna, então a senhora passe a prestar mais atenção. Tá? A senhora passe a prestar atenção, porque a senhora não está na casa da mãe Joana. Tá? A senhora tem que começar a ter respeito com os vereadores dentro dessa casa, porque não é a primeira vez que a senhora gosta de criar factoides, fake news, e colocar o nome dos outros na boca do povo de forma errada. A senhora preste atenção, tá? A senhora tenha mais respeito comigo, tá? A senhora tenha mais respeito com esta casa. A senhora tenha mais respeito com a liturgia do cargo qual a senhora exerce, tá? A senhora tem mania de pegar e sempre criticar. A senhora não constrói, a senhora usa do teu mandato como se fosse um cabo de guerra. Sempre puxando. Vou alertar, uma hora o cabo arrebenta. Uma hora a população vai começar a prestar atenção que a senhora gosta só de fazer show de pirotecnia dentro dessa casa. A senhora preste mais atenção nas falas que a senhora tem na tribuna. Tá? Eu não vou mais admitir, e que fique isso bem claro nesta casa, eu não vou mais admitir que a senhora distorça as falas na tribuna. Tá? A senhora tenha mais respeito. A senhora tenha mais respeito. Agora, continuando a palavra livre, vamos ouvir o vereador Jefferson Cardoso. Desnecessária a tua fala. Presta atenção. Presta atenção. Respeito, pessoal.
Pode falar, Jefferson. Senhores vereadores, eu não gosto de assunto mal falado ou mal explicado. Não sei se é por falta de habilidade cognitiva, não sei se é por pura maldade, ou não sei se é só porque é um step furado dentro da Casa de Lei. Mas eu vou falar para vocês. Ata da reunião 7 da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos lá, vamos por partes. Os respectivos assessores, presidida pelo vereador Osmair Gadot, e ausência o vereador Jefferson Cardoso, por motivo de consulta médica, informado pelo seu assessor. O vereador Rodrigo Livramento participou de forma virtual. O presidente informou que os documentos relativos ao inquérito civil solicitado ao Ministério Público já estão disponíveis. Definiu-se que as oitivas acontecerão no plenário sem transmissão ao vivo. Primeiramente, eu quero dizer para todos que me acompanham de casa que atas de reuniões são assinadas, independentemente se você concorda com o objeto dela ou não. Perfeito? Por exemplo, nós já ouvimos mais de 6 depoimentos, se não me falha a memória, e todas elas nós assinamos a ata, independentemente se tu concorda ou não com aquele depoimento. As atas de reuniões são assinadas, ponto. O que aconteceu, por motivo óbvio, não sei se foi por parte do vereador Rony Lux, ficou meio assustado, acho que as minhas redes sociais, né? Nas reuniões posterior, tentou de novo trazer o assunto sobre a questão da publicidade. E eu novamente, como está gravado em vídeo, eu vou fazer questão, viu, vereador Rony, de depois, quando for disponibilizado, de soltar essa briga que eu tive com o senhor numa dessas reuniões, em que o senhor defende, gente, vamos falar mais uma vez sobre a questão da publicidade. Pô, mas já não tinha sido vencida a matéria? Vocês já não tinham acordado que seria em vídeo? Ou estava com medo do vereador Jefferson te pedir novamente? Eu acho que era isso. Até para explicar a sua vinda para essa Casa de Leis, vereador Rony, como todos sabem, o senhor veio para tapar buraco aqui. O senhor veio para tapar buraco. O senhor é segundo suplente do MDB. Depois eu concedo a parte, o senhor se inscreveu para falar também, vereador Rony. Calma, não se afliges, mas eu sempre concedo a parte. O senhor estava lá com um puxadinho no cargo do PROCON, como diretor lá, por ser o segundo suplente. Aí o que aconteceu? Para tapar o buraco da roubalheira do SAMAI, vereador Rony Lux, o que fizeram? Mandaram o titular dessa casa para o SAMAI. E sabe o que estão fazendo lá, Ronux, do seu partido? Contratando as pessoas que foram exoneradas. E botaram o senhor como um step furado nessa Casa de Leis. É isso que colocaram o senhor aqui, para justamente começar com essas inverdades. Eu quero deixar bastante claro, e se o senhor está tão confiante, tão tranquilo, já que puxou em outras 3 atas, novamente a questão da publicidade, eu faço um desafio, está aqui o presidente da comissão da CPI, que todas sejam públicas aqui para frente. Vamos lá, o senhor vota favorável agora aqui? O senhor vota favorável? Vamos ver se o senhor vota. Outra, eu não sei, novamente digo, se é falta de habilidade cognitiva ou intelectual. Eu vou dizer para os senhores, é a única decisão unilateral do presidente, é um poder discricionário só dele. Não precisa se reportar ao colegiado dos outros 4 componentes da CPI para botar em publicidade. Simplesmente fizeram isso para um subterfúgio, para dizer, olha, eu acho que foi unânime. Não foi unânime. Esse vereador aqui queria que todas... Eu peço desculpa para o vereador Gadot, vereador, ele que puxou a demanda, né? Eu fui bem razoável, então agora já vou um pouquinho mais além. Eu fui contra, desde o início dessa CPI, não ser aberta ao público, não ser aberta à imprensa e principalmente não ser transmitida ao vivo. E eu quero que alguém me desminta aqui agora para depois passar vergonha quando for dado publicidade nos vídeos das nossas reuniões. Graças a Deus que intelecto que o senhor teve, presidente, de todas as reuniões serem gravadas, para a gente desmentir step furado que chega aqui e diz, não, ele concordou. Eu nunca concordei com isso. Até porque, sociedade jaraguaense, a gente vê quando vem com defesas de projetos rasos, como esse que acabou de passar por aqui, que é justamente para beneficiar alguém privadamente e não um coletivo, a gente já vê por que está aqui nessa Casa de Lei. É só para defender o indefensável, para proteger os outros agregados, né, que fazem parte da administração pública. E eu acho que foi uma tacada muito boa, viu, senhores vereadores, trazer o vereador Rony Lux para cá, para defender esse tipo de coisa realmente que vem para essa Casa de Leis. Chega de senhores apanharem por coisas que realmente não são proveitosas. E eu podia trazer aqui a lembrança de tantos projetos que já passaram por essa Casa de Leis, que sobraram para os senhores. Então, sociedade jaraguaense, eu falo isso e falo na lata, tem vídeo provando, eu fui contrário
a não ser divulgado as reuniões da CPI. Mais que isso, eu torno a subir aqui nessa tribuna e pedir que seja público todos os atos da CPI. Claro que o presidente tem algumas subterfúgios para se resguardar, para não colocar públicos, mas eu gostaria muito que todos os depoimentos fossem públicos, inclusive de Ademir Isidoro, inclusive do prefeito Antídio Lunelli, inclusive vereador Rony Lux, do Jair Franzner, inclusive vereador Rony Lux, de todos esses que estão lá, inclusive do Gustavo Rovete, que foi ameaçado pela sua administração lá, pelo pessoal das suas administrações. Tu entende qual que é? O senhor quer uma parte, eu lhe concedo com o maior carinho e alegria do mundo. Ah, não quer mais a parte? Ah, tu tem 8 minutos, mas o senhor me conceda a parte, tá? Porque eu quero contrariar aquilo que o senhor for falar. Eu só espero que o senhor pegue e venha com verdades. O senhor não precisa disso, vereador Rony Lux. O senhor não precisa ter a ata aqui. Isso mesmo, eu acabei de ler a ata. 8 atas, isso. 8 que o senhor fez? Ou 9? Tem várias, e isso, tem várias atas que a gente assina, com certeza, as atas estão ali para ser assinadas, né, vereador? Agora, só espero que o senhor não suba aqui com mentiras, porque tem vídeos, e depois eu vou fazer como fiz com a Ademir Isidoro. O senhor lembra que eu desmascaro crápulas assim, quando tentam subir, ou tentam por aí afora, né, a tentar mentir, depois eu tenho que fazer esses vídeos, fica feio. Fica feio. Faça isso, o senhor não precisa disso. Só digo para o senhor, pense, reflita antes de subir aqui e falar bobeira, vereador Rony Lux. Pensa nisso. O senhor, como segundo suplente, veio aqui como step, veio aqui para tapar buraco aí do vereador Onésimo Cel, que está lá agora, que disse que não ia assumir secretaria. Então, vereador Rony Lux, tem um pouquinho de ponderação. Pouquinho de ponderação. O meu trabalho é sério, o meu trabalho é na batida, os senhores... Aliás, senhores não, que o senhor não estava aqui na época. Os outros vereadores não queriam CPI nenhuma, teve que nós conseguirmos uma 4ª assinatura para vir, inclusive pessoas do seu partido, e depois queriam comandar a CPI. Só fazendo um retrospecto para o senhor que não é do dia para a noite que as coisas estão acontecendo aqui. Existe uma história, e o mais interessado nessa história de dar publicidade sou eu. Sou eu. O senhor pode ter a mais absoluta certeza disso. Eu só espero que quando vir pessoas que hoje comandam lá de cima, espero que o senhor tenha a mesma garra, a mesma energia para perguntar, para fazer questionários, principalmente, por que não fizeram nada quando souberam que estavam roubando o SAMAI? Espero que o senhor tenha esse subterfúgio para poder fazer isso novamente. Agora, senhores vereadores, é indelicado da minha parte ter que fazer esse tipo de coisa, mas realmente eu não aguento com a mentira, eu não suporto. Por isso que eu digo, às vezes não sei se é falta de habilidade intelectual, não sei se é maldade, ou se realmente não conhece. Mas realmente falta muito para vereadores aqui, para chegar a um tetinho superior aqui e começar a brigar realmente com aquilo que importa e não para interesses particulares. Agora, por ordem de inscrição, nós vamos ouvir o vereador Rony Lux. Vereador, eu vou ler, não a ata 7, porque o senhor não estava presente. A ata 8. Ratificou que a disponibilização das gravações audiovisuais acontecerá após a conclusão das oitivas referentes a cada contrato e que o conteúdo das informações será divulgado. Deliberado em reunião. Eu recordo muito bem da reunião que se refere a essa ata. Eu virei para o senhor e falei, o senhor concorda? Esta foi a postura. De ombros, vereador. De ombros. Foi essa, como o senhor fala. Teremos gravado, eu não falei o nome de ninguém. Só um minuto, Rony Lux, só um minuto. Jefferson, todo mundo escutou você, eu só peço respeito e deixo o Rony Lux concluir a sua fala. E se você for citado, ou se ele pedir a parte, ele tem o direito de dar a parte. Mas, por favor, deixe ele concluir o raciocínio e a fala do Rony Lux. Na ata número 9, ratificou-se que não será permitido gravação audiovisual durante as oitivas por meio de celular ou qualquer outro dispositivo.
Ratificou-se que durante as oitivas não terá presença de público, não será transmitido ao vivo e que as gravações serão disponibilizadas ao término da análise de cada contrato. População. A realidade que acontece, a documentação que chegou à SCPI e o vereador, todos os vereadores integrantes sabem muito bem. Veio documentação com sigilo, onde nenhum integrante sabia quem era a pessoa que estava com o sigilo apresentado. Mas o senhor, então... Mas então, por que o senhor não solicitou o MP para abrir o sigilo? Então, por que o senhor não solicitou o MP para abrir o sigilo para todos os integrantes? Mas se eles estão mantendo sigilo, eu não mando o Ministério Público. Mas então, como que eu vou atravessar uma decisão, uma imposição do MP, solicitando, é minha palavra, vereador. É minha palavra, vereador. É minha palavra. O senhor poderia, em qualquer reunião, ter levantado a mão, pedido registro em ata, se colocando contrário. Agora, isso o senhor se omitiu. O senhor não fez. E agora, subindo a tribuna, ou indo para redes sociais, e daí falar que o senhor é o defensor, o único defensor da publicidade, fui eu que coloquei que no dia 10, para nós colocarmos como limite a divulgação desses áudios. Em momento algum foi falado... cogitado alguma data, em momento algum, e referente a entes públicos, não foi chamado ainda para ser ouvido nas testemunhas, nem o prefeito Jair, nem o Antídio, nem o Isidoro, nenhum deles que o senhor citou, nenhum. Então, falar aqui na tribuna que está sendo omitido alguma coisa, ou que estamos querendo esconder alguma coisa, ou que deveria ser publicizado alguma informação que nem foi deliberado na CPI ainda. Não cabe, vereador. Lhe respeito muito, admiro, e assim, coloco mais uma vez, eu espero que a mesma vontade de me chamar de puxadinho, o senhor tenha dentro do seu partido, com os deputados, que o senhor está esperando que tenha algum cargo para poder assumir uma cadeira na Assembleia. Eu espero que o senhor tenha caráter de manter a mesma fala que apresenta aqui e dizer, não, governador, não chame nenhum para assumir um cargo. Nenhum, porque eu não quero assumir esse cargo na Assembleia. Eu espero que tenha a mesma hombridade que demonstra nessa tribuna para falar isso. Estou negando... Mesmo o governador chamando os deputados eleitos, estou negando a minha cadeira, porque não concordo com isso. A mesma hombridade eu espero que tenha, é a mesma coragem. Agora eu gostaria de voltar a palavra para parabenizar o Douglas Venturi pelos trabalhos conduzidos no Cine. Eu acho que ele acabou se retirando. E a continuidade que ele deu no trabalho lá, tenho orgulho do trabalho que ele vem realizando, para fazer o plano diretor, onde o Cine vai poder fazer captação de dinheiro do governo e para fazer melhores trabalhos. Eu gostaria também de mencionar que, referente ao Concidade, foram 14 votos favoráveis. Nenhum contra, vereador Almeida. Nenhum contra. Então, é um conselho que cuida da nossa cidade, que tem um zelo pela administração, é composta por membros de OAB, várias instituições paralelas. E eu novamente gostaria de frisar aqui a admiração que eu tenho por todos os vereadores dessa casa. Eu normalmente tenho por opção, às vezes o silêncio é a melhor palavra, mas quando é tratado, colocado e falado que alguém levanta aqui, se colocando como o Batman da sociedade,
como defensor dos oprimidos, eu preciso levantar e também falar para esse mesmo público, seu, meu, nosso, para a nossa população. Não é sempre assim. E não vai mais acontecer isso nessa tribuna, enquanto tiver um vereador de puxadinho com coragem. Obrigado. O vereador Jefferson pediu, foi citado. Mas que choradeira, vereador, para mim vir falar. Foi citado e tem o direito de resposta conforme o nosso regimento interno. Obrigado, presidente. O vereador, eu acho que fica meio com medo quando eu subo aqui, vereador, e eu vou lhe citar, Rony Lux. Vai que o senhor, de repente, tem uma oportunidade de subir aqui de novo, né? Primeiramente, deixa eu falar para todos os vereadores que eu não me oponho a pessoas competentes assumirem secretarias. Eu não me apoio. Eu não me apoio vereadores suplentes competentes a assumir. O ruim é quando não é. O ruim é quando vem já com mandato já falado, ó, tu vai fazer isso, isso e aquilo. Tu é obrigado a fazer o que o governo manda. Isso para mim que é vergonhoso. Agora, se a pessoa é competente, né, vereador Rodrigo Livramento, né? Se a pessoa tem habilidade cognitiva, se a pessoa tem intelecto, se a pessoa não está com maldade, eu acho que tem que realmente assumir, se tem as diretrizes necessárias para compor um legislativo forte e realmente cumprir com aquilo que é de direito. Sociedade Jaraguense, novamente, a gente vê, e com profunda tristeza, né? Eu vou ter que desmascarar mais um nessa administração pública, lamentavelmente, e eu vou pedir para... saiu. O presidente da CPI saiu. Eu vou pedir posteriormente, presidente da CPI, como não interfere em absolutamente nada nos trabalhos, para todos aqueles vídeos de reuniões que foram feitas, quando sem testemunhas, que sejam disponibilizados desde já, para mim pegar e mostrar para toda a sociedade jaraguaense. Novamente eu repito, atas, isso, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, é o mínimo que tem que se conhecer para estar aqui. O vereador Vinta até saiu, eu pedi para ele se ele sabe disso, mas ele sabe também, o mínimo, toda ata de reunião que é feita é assinada, obviamente. Agora o vereador balançar os braços, dizer que eu balancei os braços. Vereador, eu vermelhei, eu espumei quanto o senhor defendendo o sigilo disso tudo. Eu fiquei nervoso com o senhor, inclusive, que no final tive que ficar. Vereador Rony, ele está pedindo para me falar um nome para ter direito à parte, Anderson, vereador Anderson. Depois dá a parte para ele de novo, tadinho. Ele quer a parte. Então, vereador Rony, eu briguei com o senhor, fiquei puto com a situação do senhor querer que fosse tornado sigilo. Aí, posteriormente, como eu era voto vencido, eu vou fazer o quê? Vou brigar com alguém? Vou avançar no pescoço de alguém numa reunião? Claro que não, né? Achei que a maioria decidiu, na verdade não necessitaria da maioria, então somente o presidente deliberar sobre essa situação, né? Agora, senhor vereador Rony Lux, para se falar que do Batman, daqueles que representam os oprimidos, né, os indefensáveis, aqueles que realmente precisam de voz para ser falado, primeiramente tem que ter voto, tem que entrar aqui eleito. Aí pode dizer, não, realmente o cara é defensor, né? Quando nós tem voto, quando não chega aqui por méritos, aí lamentavelmente não tem como falar sobre essa questão de ser o Batman, o defensor, porque nem a sociedade escolheu para tanto, não é verdade? Agora a gente pensa no seguinte, numa matéria estadual, né, onde a grandeza de um estado, às vezes cabe uma necessidade de ter pessoas competentes, né, pessoas que realmente já mostraram o trabalho, já mostraram representatividade, com mais de 46 projetos de leis aqui já é transcrito nessa casa, por brigas acirradas contra o executivo, quanto muitos, viu? Tem que ficar de boquinha fechada, vereador Rony Lux. Eu aqui brigo, enfrento, não é, vereador Rodrigo Livramento? Nós vamos para o enfrentamento. A gente não deixa dono de vans, por exemplo, o vereador Rony Lux, sem emprego. Onde o senhor estava? Ah, o senhor estava lá no PROCON como diretor, esqueci. Mas aqui tinha 3, 4 vereadores aqui brigando pelo dono de empregos, para lutar pelos empregos donos de vans. Vou mais além. Onde o senhor estava sobre o passaporte vacinal, quando estão querendo obrigar professores que estão tramitando nessa casa, que não vai para frente o projeto? Não vejo essas bandeiras sendo levantadas, né? Onde estava
no projeto que a gente tentou assinar do vereador secretário, onde impediria, inclusive, o senhor estar aqui hoje, né? Porque o secretário não poderia assumir, né? Não estava aqui. Essas coisas que hoje se tem um controle muito assíduo, muito ferrenho, para justamente ter um controle. Eu sou independente. Eu não dependo disso. Ah, mas vai que numa hipótese, no futuro, o senhor vem assumir como deputado, vereador Jefferson Cardoso, vou continuar tendo a mesma personalidade. Porque, diferente de outros, eu não dependo de cargo para sobreviver. Diferente de outros, né? Eu não tenho que agregar como puxadinho para tentar assumir alguma coisa, seja lá o que for. Sabe por quê, vereador Rony? Eu tenho mandato. Eu tenho mandato. Diferente de outros, que não têm isso para apresentar. Então, se houver algum convite, de repente, quem sabe, né, vou estudar ainda, né, se vou ou não, mas o povo de Jaraguá do Sul tem representação. Eu vou ler aqui para vocês, vereadores e munícipe, sobre o direito de resposta, que diz no artigo 204. Fica assegurado por uma única vez e pelo prazo de 5 minutos o direito de resposta ao vereador citado durante o pronunciamento do outro, independente de inscrição. Então, como você não teve ainda o direito de resposta, é a primeira, você tem esse direito. Nossa, vereador, eu realmente, primeiro, eu peço desculpas. Eu não sabia que o senhor tinha feito aproximadamente 10 mil votos para vereador. Eu achei dentro do processo eleitoral, o mais votado do partido dele, sim, eu sei que ele foi, mas não dependeu do voto dos outros candidatos do partido? Para vereador? Sim. Eu preciso estudar. O senhor fala que não depende, que os meus votos, que eu considero até de forma ofensiva a todos os eleitores que depositaram a confiança no meu nome. Eu não lembro de nenhum vereador, inclusive temos casos de vereadores nesta cidade que foram os mais votados e não conseguiram entrar porque não formaram legenda. Então, sim, o mandato seu é compartilhado com todos os candidatos que estiveram junto com você naquela luta, que é batalha. O senhor sabe que é suada, é sofrida. Eu reitero, o trabalho que eu fiz no Cine foi um dos melhores do Estado. Calma, senhor. Agora é minha vez de falar. No diretor do PROCON, 2 cargos, senhor. 10. A competência faz isso. A competência faz isso. A competência foi demonstrada. Inclusive, o vereador Livramento é prova da competência dos trabalhos realizados no Cine, né, vereador? Então, o trabalho que eu desempenhei no PROCON, ele pode ser apresentado com números. Foi pego com 60 mil em caixa. No momento que eu saí, ele estava com aproximadamente 2 milhões, referente à celeridade dos processos que estavam sendo feitos. Me orgulho muito de todos os votos que eu tive, de verdade. Não me considero aqui como um puxadinho. Eu sei, da mesma forma que o senhor vai ser. O senhor está vereador, eu também estou vereador. É vereador, mas que seja. Eu enfatizo, tenho muito orgulho da questão de estar aqui defendendo meus ideais, combatendo aquilo que eu acho correto. Muitas vezes não vou ter a mesma visão que o senhor tem, só que, novamente, eu friso, levantar a tribuna para falar meias verdades. Assim, vereador, eu não gostaria nem de citar, porque eu queria acabar com esse tema das reuniões, mas na divulgação dos vídeos a gente vai também poder acompanhar o vereador que chega atrasado, o vereador que vai embora mais cedo, o vereador que sai para tomar cafezinho, a gente vai acompanhar tudo isso, que às vezes nem participou em toda a pauta da reunião. Durante as reuniões
da CPI nenhuma vez. Eu fumo, não tem problema. Durante as reuniões da CPI eu não saí nenhuma vez. Não tem problema. Os vídeos serão divulgados. Veremos quem que vai sair durante uma sessão da CPI, conferindo os votos que fez em cada local. Mas não estavam iniciados os trabalhos, mas tudo bem. Eu trabalhei aqui sábado para essa CPI, pode ter certeza que o meu comprometimento com a CPI, com essa casa, vai continuar, vereador Jefferson. Obrigado. E eu considero, na verdade, os embates com o senhor interessantes, porque, diversamente do que o senhor fala, que as pessoas têm problema de cognitivo, eu, inclusive, lhe falei isso durante uma mensagem que lhe enviei, que estou iniciando, estou aprendendo a falar na tribuna, e, às vezes, eu posso cometer algum erro na forma como eu me expresso, e é referente o Sim Catarina, que, inclusive, é muito nobre da vereadora Cirlei sempre trazer as respostas das solicitações que elas fazem. Eu espero que seja feito o mesmo nesse caso. Agora, vamos seguir a questão de ordem aqui. Vamos ouvir... Vamos lá. Está na ordem o Rodrigo Livramento, vereador, e depois o Luiz Fernando Almeida. Só que como no regimento interno não diz em que momento tem que respeitar, eu tenho que colocar o Luiz Fernando. Ou você quer que o Livramento fale primeiro? Pode falar, Livramento. Pode falar. Tá bom. Bom, eu vim para falar sobre o andamento da CPI, mas eu acho que já foi muito falado. Infelizmente, a discussão acabou saindo um pouco dos termos técnicos e foi mais para o lado pessoal, né? Esse é o problema. Não vejo nenhum problema em conceder direito de resposta, em dar a parte. Eu acho que isso é salutar. E por mais que o público, e eu mesmo, né, veja isso, acho que a gente precisa se ater mais aos termos técnicos, porque no final das contas ninguém ganha com os ataques pessoais. É ataque pessoal, Jefferson. É ataque pessoal, sim. Todo mundo viu. E acho que é importante também, o vereador presidente Anderson Castro, em exercício, tentou manter o regimento interno em risca, e isso precisa ser observado, né? Porque muitas discussões, por vezes, o regimento interno não é seguido. Se há citação, tem que se ter o direito de resposta. Questão de ordem, não deveria se ter a parte, mas também queria parabenizar o Anderson pela condução do trabalho e que a gente busque o máximo possível seguir o regimento interno. Infelizmente, talvez, como diz o jornalismo da RBN, estamos a 0 dias sem treta. Mas, assim, não vejo problema em ter treta, né? Mas desde que seja respeitosa e que a gente se atenha às discussões do mérito e não discussões pessoais, como se tem, que não é algo proveitoso para essa Casa de Leis. Eu ia falar da CPI, mas eu confesso que não me sinto mais à vontade, dado o teor da discussão que se saiu. O senhor quer falar, vereador Jefferson? Pode falar. Eu quero falar. Eu não aceito mentira. Meu mandato começou com pessoas mentindo sobre, inclusive, o SAMAI. E teve que depois ser desmascarado aqui nessa tribuna. O senhor estava na reunião, a qual eu participei, inclusive fui contra isso aí. O senhor poderia, inclusive, testar o seu testemunho daquele dia que eu discuti com ele, que eu não gostaria que essas reuniões fossem sigilosas, que fosse aberto ao público. O senhor se recorda disso, vereador Rodrigo? Agora, o que consta em ata, não deve ser assinado? Claro que tem que ser assinado. É a ata da reunião, que passou pela reunião. Se foi deliberada depois pelos demais, positivamente ou negativamente, eu estava naquela reunião, vou ter que assinar. Pelo amor de Deus. Agora, ataque pessoal, não tem nada de ataque pessoal. Só não subir aqui e não falar baboseira e mentira, que não vai ter vereador nervoso aqui com isso aí. Que a gente vai conseguir caminhar com os passos mais serenos para aquilo que a sociedade realmente quer: bandido na cadeia. Pronto, é só isso. Vereador, eu lembro do seu depoimento, acho que todos os membros da CPI lembram que você se posicionou dessa forma. Eu não vi o vereador Rony dizendo o contrário. Não lembro de o vereador Rony dizer o contrário, e acho que ele também consegue enxergar que essa CPI, se não fosse pelo senhor, não teria acontecido.
Então, né, vereador Rony, se quer a parte, acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Concordo que a CPI é um mérito do início do vereador Jefferson do Livramento. Eu não estava no período todo aqui. Se eventualmente existiu alguma discussão sobre a publicidade da CPI no momento lá, foi pontuado depois todas as características referentes ao sigilo solicitado, a documentação recebida pelos integrantes dessa CPI constava sigilo, tanto da qualificação quanto das informações. A preocupação existente, inclusive, partiu de vereadores falando para mim que essa testemunha corria risco de vida. Então, todos os debates, deliberações, eu não vejo da forma que o vereador Jefferson fala que foi acalorado, eu acho que foi uma discussão no intuito de preservar as informações que recebemos. Pois bem, vereador Rony, eu concordo e lembro muito bem de que isso realmente foi levantado, que testemunhas temem por suas vidas, nós debatemos isso na CPI. Sim, vereador Jefferson, você teme pela sua vida, mas nós, como homens públicos, sabemos que é uma escolha nossa e quando a pessoa é chamada na condição de testemunha é um pouco diferente. E isso foi conversado realmente. O que não impede nós revermos, eventualmente, a questão de pessoas públicas falarem no final, que não prejudiquem o depoimento. Eu sei que você concorda, sei que você está consternado, mas eu acredito que quando chega um embate, de novo, a nível pessoal, isso prejudica aquilo que a gente quer, que é tentar alterar, chegar num consenso, como o presidente Gadotti está fazendo no decorrer da CPI, de ouvir todo mundo e tentar construir a CPI a 5 mãos. O que é muito bom. E é o que nós estamos tentando conseguir. E os depoimentos estão sendo muito proveitosos. O Ministério Público solicitou que nós encaminhássemos as gravações das testemunhas para o Ministério Público, para que eles analisassem o teor das manifestações antes disso vir a público, para caso haja algum prejuízo para as investigações do Ministério Público, as conversas entre o Ministério Público, entre a Câmara de Vereadores, entre o próprio SAMAI estão sendo positivas para as investigações. Isso não é garantia que tudo vai ocorrer como nós queremos, é claro que vão ter divergências, é claro que há ônus e bônus ao você fazer uma transmissão ao vivo ou você guardar a gravação para uma posterior divulgação que vai ocorrer no próximo mês. Mas o que a gente não pode é faltar com respeito um pelo outro. Acho que isso não pode acontecer. E eu vejo, honestamente, que tanto o vereador Jefferson como o vereador Rony têm boas intenções, têm suas posições, talvez um pouco diferentes, mas são coisas pontuais, que não devem prejudicar as investigações do SAMAI. Seria isso, presidente. Obrigado. Agora vamos ouvir, por final, o vereador Luiz Fernando Almeida, como líder de governo. Bom, senhores, confesso que os ânimos se exaltaram para todos os lados. Eu, recentemente, também acabei me exaltando um tanto quanto até o necessário, pois a verdade tem que prevalecer. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, e vereador Rony, se possível, aguarde. A questão é o seguinte, e vereador Jefferson, enquanto um estiver falando, o senhor também se mantenha o respeito de deixar a pessoa falar para depois, no momento certo, o senhor se posicionar. Então tá, então o senhor se retire, mas que fique registrado nesta casa o seguinte, pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco, né? Eu não tenho oposição alguma ao vereador, ao deputado, seja federal, seja estadual, ao senador, que queira se desincompatibilizar do seu cargo para assumir uma secretaria. Ele vai ter uma conta a pagar com aqueles que depositaram o voto de confiança nele para ser vereador, para ser deputado, seja lá o que for. Só que nesta casa, por diversas vezes, o próprio vereador Jefferson, que se retirou do plenário, ele foi
totalmente contrário, assinou o projeto de lei que proibia vereador de assumir secretaria, mesmo sendo um projeto inconstitucional, reconhecido pelo Tribunal de Justiça, e que cabe a cada um escolher se quer ou não assumir uma secretaria. Depois tem a conta a pagar lá na frente. E, de fato, espero que o vereador Jefferson desempenhe um bom trabalho, continue tanto no município, ou se renunciar o mandato de vereador para assumir uma vaga de suplente na LESC, tomara que fique até o último dia do seu mandato lá na LESC, não venha a perder o mandato de suplente de deputado e não ter nem mais o mandato de vereador. Mas que tenhamos respeito. E, principalmente, a fala de chamar um ou outro de estepe, puxadinho, só resta aqui a observação. Os vereadores que se sentirem ofendidos, busquem aí os meios legais desta casa para que isso não continue ocorrendo. Porque é um desrespeito. Nós temos que ter debates de ideias, nós temos que ter debates de posições, nós temos que ter aí com bastante tranquilidade as divergências de entendimento. Agora, o desrespeito direto, seja pessoa A ou pessoa B, isso não pode ocorrer. E nem fake news, e nem distorção de falas na tribuna, que dá a entender algo diferente daquilo que realmente aconteceu. Porque eu, a partir de hoje, não vou mais aceitar, ou não vou ser mais tão tolerante de escutar falas que distorcem a realidade com o intuito de ter um cabo de guerra dentro desta casa. Eu não vou mais aceitar. Tá? Posso até ser visto como um briguento daqui para frente, mas eu não vou mais aceitar, porque é o meu nome que está em discussão. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos. Encerro essa sessão ordinária e convoco para o próximo dia 13 de outubro, quinta-feira, às 9h30. Muito obrigado.